Horário de Brasília, 6h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, Viva Voz, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi, tudo bom? Não sei se vocês me ouvem bem, se a conexão tá boa. Vamos testar mais um pouquinho, porque tá dando um eco também, porque a minha voz tá aparecendo aí. Tem que diminuir o volume. Porque eu estou conectada. Agora sumiu sua voz, Vera. Parece que o retorno dela deve estar alto, alguma coisa assim, porque a gente está, né? Agora sumiu sua voz. Vamos ver se teremos Vera Magalhães novamente. Só atualizando, então, enquanto a gente refaz a conexão, para deixar o som em condições, a gente mudou o horário hoje a pedido da própria Vera, para que fizéssemos aí a partir das 18h30. Você ouviu o repórter CBN e agora a gente tenta a conexão para termos aí o nosso Viva Voz de todos os dias, no horário diferente, mas presente. E, claro, mais uma vez, falando de todas as mensagens que chegam aqui, mensagens de solidariedade a Vera Magalhães. Ô Vera, agora será que está melhor? Eu estou te ouvindo bem, Rodrigo Bocardi. Boa noite para você, para Carol e para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera, agora sim. Bem melhor. É isso então, Vera. Falei da mudança do horário já, mas não posso deixar de falar aqui. São inúmeras, viu? São inúmeras, não dá nem para citar um a um. Chega por e-mail, desde a hora que começou esse programa aqui, muitas, mas muitas mensagens de apoio a você. E, enfim, não vou nem citar uma ou outra aqui, porque vai ser injustiça com os demais. É isso. Relacionado ao debate ontem, imagino que muita gente acompanhou, foi a... Como é que a gente define? Você pode falar melhor, você falou sobre isso, mas a grosseria do presidente Jair Bolsonaro diante de um questionamento seu, uma pergunta normal. Obrigada a todos que se manifestaram de maneira solidária. Obrigada também a todos os colegas, todas as pessoas que ao longo do dia, aliás, desde ontem, têm se manifestado também por mensagens para mim. Isso não deveria ser necessário, né? Porque o papel de um jornalista numa entrevista, num debate, é perguntar. Eu fiz uma pergunta, perguntei ao presidente Jair Bolsonaro, aliás, não foi nem a ele, foi ao ex-ministro Ciro Gomes, ao candidato do PDT, sobre a queda da vacinação de vacinas do calendário regular do nosso Plano Nacional de Imunizações. E foi isso que suscitou um ataque pessoal, misógino a mim, feito pelo presidente, candidato do PL, Jair Bolsonaro, e que não respondeu sobre vacinas, preferiu me atacar pessoalmente e falar coisas como ter obsessão e sonho com ele, que são bastante misóginas e bastante eivadas de uma conotação nada profissional. Mas eu considero esse episódio um detalhe do debate, apesar de ter acabado pautando o debate em torno da questão da misoginia, do machismo, da equidade de gênero, etc., que não eram os temas centrais e também não era o tema da minha pergunta, diga-se de passagem. Não foi, portanto, por deliberação minha que o debate enveredou para esse caminho. É um tema importantíssimo, é um tema que tem a ver com a vida do deputado, candidato e presidente Jair Bolsonaro, e foi aí que ele se desviou do seu roteiro, enveredou por esse caminho lamentável, mas o debate teve muito mais, a gente vai explorar bastante aqui, Bocardi, Carol. Acho que as mulheres acabaram pautando o debate, né? Não só por isso, por esse episódio, a participação das jornalistas mulheres, mas as candidatas também, né? Que acabaram, de certa forma, movimentando o debate. A gente tinha ali o ex-presidente Lula um pouco na defensiva, adotando uma estratégia de não entrar em confronto. Bolsonaro acabou se queimando com esse ataque e elas ficaram ali meio de franco-atiradoras, né, Vera? A senadora Simone Tebet claramente já foi com o propósito de entrar na briga ali que Bolsonaro pretendia travar com Lula, né, Carol? Na primeira intervenção dela, bem antes desse entreveiro aí no segundo bloco, que foi o bloco de perguntas dos jornalistas, ela já foi para cima do presidente Jair Bolsonaro, mostrando
que não ia querer ficar de coadjuvante assistindo a um duelo entre ele e o ex-presidente Lula. Eu achei a estratégia dela inteligente. Se colocou de fato como uma terceira via, focada em um dos candidatos. Ela focou em Bolsonaro. Não foi como o Ciro Gomes, que agiu muito como um franco atirador, batendo ora no Lula, ora no Bolsonaro, sem que ficasse clara uma estratégia, sem que ele passasse uma mensagem. A senadora Simone Tebet passou uma mensagem de que ela é contrária a vários aspectos do governo atual. Com isso, ela foi mais ouvida do que tinha sido, por exemplo, no Jornal Nacional, em que ela teve uma atitude mais pasteurizada, menos parecida com a atitude dela, inclusive, no Senado, na CPI da Covid, e não teve um aproveitamento tão bom da entrevista do JN. Então, o que aconteceu é que os vários grupos focais de vários institutos de pesquisa que estavam acompanhando o debate apontaram o desempenho dela como um desempenho positivo. E a senadora Soraya Tronic, que é ainda mais desconhecida que ela, que é candidata do União Brasil, entrou também nessa seara de defesa do papel da mulher e de crítica à misoginia, ao machismo e a ataques às mulheres, e também conseguiu ali captar alguns momentos de atenção do público e se tornar conhecida. Como você bem salientou, os veículos todos do pool que organizou o debate escalaram jornalistas mulheres para perguntarem. Então, sim, houve um protagonismo feminino, tanto nas perguntas quanto nessa temática. Ele foi questionado, e os outros candidatos foram questionados também, a respeito da paridade na formação do Ministério, de políticas para as mulheres, políticas contra a violência contra as mulheres. E aí, o presidente, depois do ataque pessoal a mim e também a senadora Simone Tebet, a quem ele disse ser uma vergonha para o Senado, ele enveredou para classificar como mimimi qualquer queixa relacionada a gênero, tanto a violência de gênero quanto a falta de representatividade de mulheres no mercado de trabalho e nos cargos públicos. Isso aí também foi um ponto baixo da participação dele, baixo no sentido de baixa avaliação, que levou até a que ele voltasse ao assunto no bloco em que ele podia escolher um candidato para perguntar, e aí ele tinha 3 opções. As 2 mulheres, justamente, e o Ciro Gomes. E ele preferiu fazer uma dobradinha com o Ciro Gomes na expectativa, a meu ver, de alguma solidariedade masculina. E o Ciro atacou a postura dele, ele tentou dizer que o Ciro também teve um passado de declarações e gestos misóginos e machistas, e o Ciro reconheceu. Disse, isso é fruto da minha cultura machista, na qual fui criado, mas eu venho tentando aprender e você não aprende nada nunca. Então, mais um ponto negativo para o Bolsonaro nessa discussão. Por que isso importa? Porque um dos objetivos dele atuais na campanha, para ganhar mais votos e para tentar superar o ex-presidente Lula, reside justamente na necessidade de ampliar o seu voto entre as mulheres. E, para isso, o debate foi um desastre. Um desastre que ele poderia ter evitado, ignorando a pergunta, respondendo sobre vacinas. Ele tinha só 1 minuto. Não precisava fazer um escândalo, um escarcéu em torno de uma pergunta temática sobre queda de vacina de sarampo e de poliomielite. Então, ele se desviou da rota que tinha sido proposta e combinada com seus assessores, que era atacar o Lula na corrupção. Rota, aliás, na qual ele vinha bem. Ele abriu o debate perguntando ao ex-presidente Lula sobre corrupção, já pegou um rótulo de ladrão nele e já tirou o Lula daquela zona de conforto que ele vinha, porque ele tinha conseguido, como eu disse aqui, criar uma boa explicação para a questão da corrupção no Jornal Nacional. No debate, o Lula estava meio enviesado nessa questão, mas teve uma folga, ele ficou meio de coadjuvante ali, assistindo à discussão entre Bolsonaro e as mulheres. Só lembrando que Patrícia Pilar, ex-mulher de Ciro Gomes, se manifestou hoje, né, com um texto dizendo que ocorreu há 20 anos, se eu não estou enganado, mais precisamente. Em 20 anos, exatos 20 anos. Em 20 anos, que Ciro Gomes teve uma fala infeliz nas palavras dela e ele mesmo pediu desculpas, reconheceu, pediu desculpas e ela aceitou as desculpas já naquele momento lá atrás e que tem um grande apreço por ele, que inclusive vai votar em Ciro Gomes. Então, meio que para encerrar esse assunto, ela pede nesse texto que ninguém fale por ela, para que todos se calem. Esse é um caso que se refere a ela e ela já resolveu esse problema. Então, as palavras de Patrícia Pilar, botando aí mais um ponto, né? Um ponto final nessa história aí, se é que o presidente Jair Bolsonaro pode respeitar. Me parece mais forte do que ele, né, Vera? Porque realmente, que jeito que você vai conquistar um voto feminino dessa forma?
Ele mostrou aquilo que é uma trajetória de vida dele, Bocardi. Ele foi assim com a deputada Maria do Rosário, foi assim com uma repórter da TV Câmara há um tempo atrás, quando ainda era deputado, agiu assim com a Patrícia Campos Melo, quando fez acusações de cunho sexista, nojentas, em relação a ela, na época da CPI que investigou, da comissão do Congresso que investigou aqueles disparos em massa por WhatsApp, falou que não era da minha laia, quando eu revelei apenas uma informação que ele vinha divulgando, convocação para atos antidemocráticos no início de 2020, então não é algo isolado. Ele e os filhos atacaram a Miriam Leitão de maneira odienta, por muitas vezes fazendo menções a um episódio de uma tortura que ela sofreu na época da ditadura. Então isso é um comportamento padrão do Bolsonaro e da família dele, que é atacar mulheres, não aceitar ser alvo de questionamento por mulheres, portanto, condicionar o papel da mulher a uma questão sempre subalterna. Mesmo ontem, quando ele tentou se defender e que ele usou a primeira-dama Michele Bolsonaro como escudo para isso, ele o faz numa posição subalterna. Ela faz voluntariado. É o máximo que ele consegue dizer da própria mulher. E cuida da família, cuida da casa e faz voluntariado. Essa é a imagem da mulher. Então é muito difícil quebrar um estigma que ele insiste em perpetuar, como você bem aponta. Vera, além de atacar as mulheres, Bolsonaro também criticou o presidente do Chile e acabou criando um incidente diplomático, né? Incidente grave, né? Porque ele usou as considerações finais para falar a respeito dessa situação e aí ele atacou o presidente Boric por supostamente atear fogo em metrô nos protestos que tomaram o Chile aí ao longo de 2019 e não existe registro disso. Isso levou a que o chanceler Paulo Soares Pacheco, o chanceler brasileiro em Santiago, fosse chamado a dar explicações pelo governo chileno e levou, aliás, o embaixador, né, e a chanceler do país a dar uma declaração duríssima, dizendo que não basta turvar a democracia, Bolsonaro resolveu também conturbar as relações bilaterais, que essa acusação é falsa e é gravíssima, e que não tem nenhum tipo de justificativa para o presidente usar um debate de uma campanha eleitoral, que é um assunto interna corporis de um país, para criar um incidente diplomático com um vizinho de continente, com um país do continente. Então, você veja o grau de gravidade que se tem nisso. Quando o que se queria aí, o que ele queria era uma narrativa de que partidos e governos de esquerda no continente causam problemas, causam conturbações, e aí sim ameaçariam a economia, a democracia, etc., mas criando um incidente com o governo de um país do continente de uma maneira absolutamente desnecessária. Mudando um pouquinho de assunto, mas tem a ver com eleições, o ministro Alexandre de Moraes ele tirou o sigilo, né, daqueles pedidos de busca e apreensão dos empresários bolsonaristas, e agora tem a justificativa dele ali por que fez isso. E a justificativa é aquela que eu tinha antecipado aqui na semana passada, né, Bocardi? Ipsis literis, ele o fez, como eu escrevi e falei aqui, foi manchete do Globo, porque viu riscos de financiamento por parte daqueles empresários a atos antidemocráticos no 7 de setembro. A Polícia Federal já dizia isso no pedido dela, que via no grupo de WhatsApp de empresários bolsonaristas em que diziam preferir um golpe de Estado a um governo do PT e que diziam que o 7 de setembro seria o momento de mostrar ao mundo uma união entre o povo e os militares, viam nessas trocas de mensagens os mesmos métodos e os mesmos objetivos de atos antidemocráticos do passado. E também o mesmo modus operandi, ou seja, conclamar via redes sociais e via aplicativos de mensagem a massa a fazer conturbações que têm por objetivo atentados contra a democracia mediante o financiamento desses mesmos atos. Então, foi uma ação, como eu escrevi naquela ocasião, preventiva, uma ação para desbaratar a articulação de novos atos democráticos atentatórios
à democracia. E, com base nisso, o ministro Alexandre de Moraes escreveu que ampliaria, inclusive, o pedido da PF, que inicialmente era de busca e apreensão, também para aquela quebra de sigilo e para pedir que fossem bloqueados os acessos desses empresários às redes. Portanto, medidas preventivas para evitar ataques antidemocráticos nos moldes dos já investigados, e isso é importante, porque tem 2 inquéritos abertos que investigam esse modus operandi, tanto das milícias digitais quanto das fake news, e eles são citados também, como eu escrevi que eram, nessa justificativa para decisões que ainda geram bastante controvérsia, mesmo com essas explicações. Tem muita gente que acha que elas foram abusivas e que elas não têm respaldo jurídico, mas a justificativa era essa que eu informei aqui para o nosso ouvinte da CBN na semana passada. Ô Vera, você acha que isso tudo tem força para modificar alguma coisa aí a corrida eleitoral, tanto o debate, essa decisão aí do Alexandre de Moraes, né, o embasamento, esse episódio tem sido utilizado também pelo presidente Bolsonaro como munição, mas por enquanto as pesquisas não têm mostrado uma grande mudança assim no quadro, né? Hoje, aliás, sai uma pesquisa IPEC. Hoje é um Datafolha, não é? É IPEC, né? É IPEC? IPEC, desculpe. Uma pesquisa do IPEC hoje, que é do Jornal Nacional. Hoje, pesquisa... 8h30. Isso. No horário do Jornal Nacional, é importante essa pesquisa, porque ela vai pegar, ainda não pega o debate, provavelmente pode pegar ali, se tiver tido um campo hoje, um pouquinho do desempenho do debate, mas pegará o reflexo da rodada no Jornal Nacional, que é tão importante quanto, que tem, aliás, mais audiência, provavelmente, e vai pegar também o início do horário eleitoral. Então, uma pesquisa importante para saber se teve alguma mexida e para que lado, Carol. O que as pesquisas vinham mostrando até aqui? Uma recuperação lenta do presidente Jair Bolsonaro, oscilando sempre dentro da margem de erro, mas sempre para cima. Portanto, uma redução da diferença entre Lula e Bolsonaro, sem que os demais candidatos crescessem. Então, isso ainda no limiar de a gente ter ou não um segundo turno assegurado. Então, é importante para ver se essa distância segue diminuindo, se o desempenho de Lula e Bolsonaro nesse início da fase da comunicação efetiva da campanha mudou essa tendência de aproximação da curva entre os dois, e se Ciro Gomes e Simone Tebet experimentam algum tipo de crescimento capaz de assegurar, não ainda nada em relação a eles, porque é muito grande a distância que os separa dos líderes, mas pelo menos a realização de um segundo turno. Quando o conjunto dos candidatos cresce a possibilidade de um segundo turno. Então, uma pesquisa importante para verificar vários indicadores e também um crescimento que vinha acontecendo do presidente Jair Bolsonaro, principalmente na região sudeste, que é a mais populosa e a que concentra o maior número de eleitores. Então, são esses os indicadores que vão ser olhados. Você perguntou, Carol, se debate, essas coisas, têm poder de mudar situação de pesquisa. A gente já viu casos em que sim, mas isso, segundo a literatura e segundo os especialistas em pesquisa, costuma ser mais verdade no segundo turno. Quando você tem embate direto entre dois candidatos, os debates têm mais peso. Mas isso é diferente de entrevistas como as do JN, que podem fazer alguma movimentação de voto. Esse, por exemplo, aval que a Simone Tebet obteve em grupos de indecisos, pode crescer um pouquinho o percentual dela, torná-la um player mais importante. Eu acho que, aliás, a estratégia dela está sendo construída para isso, para fazer com que ela vire um personagem da eleição. Ela sabe que ela tem pouquíssima, ou talvez nenhuma chance de ir ao segundo turno. Mas se ela conseguir catalisar mais votos, o apoio dela num eventual segundo turno ganha peso, inclusive na composição de um eventual governo. E ela parece fazer essa opção quando ela concentra os ataques no Bolsonaro e não no Lula. Parece que ela vislumbra possibilidade de um acordo de segundo turno. Então, essas movimentações de debate e entrevista têm também esse condão de mexer nas articulações de bastidores. Por exemplo, a equipe do Bolsonaro já reavalia se ele vai a mais algum debate nesse primeiro turno, dado o desgaste que ele encarou. E a gente não falou aqui, então é tempo ainda de falar, o Lula não foi bem no debate.
foi bastante mal. Ele vinha pessimamente mal no início, inclusive com a voz dele demonstrando muita dificuldade ali de ser ouvido, de ser compreendido, nas cordas com a questão da corrupção, que é, sem dúvida, o maior flanco do PT. O antipetismo reside mais na percepção de que é um partido que cometeu corrupção do que dos desastres econômicos da era Dilma. E o Lula não vinha bem, teve um refresco, conseguiu se recuperar, falar aquela coisa para a senadora Soraya Tronic, que ela pode não lembrar do governo dele, mas certamente a empregada, o motorista lembram. Então, fazendo essa conclamação aos mais pobres, mas no final ele engasga de novo e vai mal quando tenta trazer a Dilma Rousseff para defendê-la e acaba falando que ela cometeu pedalada, que é algo que o PT sempre negou. Então, esse foi um péssimo momento dele no debate também. Então, os dois líderes nas pesquisas não foram bem no debate. Quem se sobressaiu foram as mulheres. Então, não sabemos se isso tem chance de mexer nos ponteiros ou que meio ficar num 0-0 entre os dois que não foram bem, entendeu? É isso, Vera. Só esclarecendo, o Jornal Nacional hoje está confirmado então a pesquisa IPEC para divulgação por volta de 8h30. O Jornal Nacional hoje às 8h55, porque tem horário político, e eu reforço isso porque mais cedo nós falamos aqui também sobre uma nova série que estreia hoje lá, super importante, que é Brasil em Constituição. Qual é a música, Vera Magalhães, hoje? Bom, ontem, enquanto tudo isso acontecia, do outro lado do mundo, a Anitta dava um orgulho para as mulheres, né? Essas que foram tanto o tema de toda a coisa, ao ganhar pela primeira vez o VMA da MTV, com a música Envolver. Então a gente vai de Anitta, deixando um beijo para as mulheres todas e um agradecimento meu a todas elas e também aos homens que foram muito solidários. Dime cómo hacemos, si tú me deseas yo a ti también, hace rato te quiero comer, di que vas a hacer, así que ponme un dembow que se no respeta, tengo pa' ti la combi completa, que no duro mucho soltera, aprovecha y no te va a devolver, yo sé que lo hacemos y tú vas a volver. Estamos todos envolvidos. Vera Magalhães sabe que pode contar com a gente sempre. Um beijo, força, fica bem, viva a voz. Força, time, beijo para vocês. Obrigada. Beijo, Vera. Valeu, vamos em frente, tá aí. E a Vera já agradeceu, repito aqui, agradeço em cima, em nome dela. Quantas mensagens de apoio, quantas, difícil citar um por um. Valeu, pessoal, obrigado. Vamos seguindo aqui com o ponto final, um intervalo e o noticiário da sua cidade. Se a gente pudesse descrever a sensação de um ator minutos antes de subir ao palco, com certeza o som seria algo assim. A Latam está aqui com as asas sempre abertas para você descobrir seu mundo sem fronteiras, para trocar os poréns que nos limitam pelos porquê não que nos fazem ir além. Latam, sem fronteiras.